Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje quero falar sobre operadores lógicos como complemento à aula de programação com tomada de decisões. Então vamos lá. É comum em um programa de computador ocorrer a necessidade de ter que tomar uma decisão a partir de um conjunto de condições ou mesmo negar por algum motivo uma condição existente. Para atender essas necessidades são disponibilizados os chamados operadores lógicos. E esses operadores lógicos podem ser categorizados como operadores lógicos de conexão ou operadores lógicos de inversão. Os operadores lógicos de conexão são basicamente três. O operador lógico de conjunção, representado pelo conectivo E ou seu equivalente em inglês AND, o operador lógico de disjunção inclusiva, representado pelo conectivo ou seu equivalente em inglês OR, e o operador lógico de disjunção exclusiva, representado pelo conectivo SHOW ou seu equivalente SHOR. Em relação ao operador lógico de inversão, existe apenas um, sendo representado pelo código NÃO ou seu equivalente NOT. Os operadores lógicos devem seguir, do ponto de vista filosófico, uma certa ordem de prioridade. A ordem que deve ser considerada é: primeiro, executa-se qualquer relação condicional que tenha o uso do operador lógico não, ou seja, qualquer condição que tenha o não, esta condição deve ser avaliada em primeira instância. Em seguida, deve-se avaliar as relações lógicas que possuem o operador lógico de conjunção e por último, considera-se a disjunção com os operadores lógicos OR ou SHOW. Caso uma linguagem de programação não siga esta prioridade, é essa prioridade que deve ser considerada e implementada com o uso de parênteses. O operador lógico de conjunção, o E, segue como estrutura a seguinte tabela verdade. Essa tabela está sendo mostrada com duas condições, mas poderia ser apresentada com N condições. Observe que o resultado somente é verdadeiro quando todas as condições envolvidas numa análise com o operador E são também verdadeiras. Não tente decorar esta tabela, apenas guarde na sua mente que o resultado lógico é verdadeiro quando todas as condições são verdadeiras. O operador lógico OR, por sua vez, gera um resultado verdadeiro quando pelo menos uma das condições é verdadeira. Assim, deve-se considerar que o resultado lógico é verdadeiro quando pelo menos uma das condições é verdadeira. O operador lógico SHOW de junção exclusiva possui o resultado verdadeiro quando apenas uma das condições envolvidas é verdadeira. Então, o que deve ser considerado é: o resultado lógico é verdadeiro quando apenas uma das condições é verdadeira. O operador lógico de negação, representado pelo não, possui a capacidade de inverter o resultado lógico de uma condição. Assim, se a condição é falsa, o resultado será considerado verdadeiro. Se a condição for verdadeira, o seu resultado será considerado falso. Considere assim que o resultado lógico é verdadeiro quando a condição for não falsa. Vamos ver aqui alguns exemplos de uso. Considere a condição n maior ou igual a 1 e a condição n menor ou igual a 5. O resultado desta condição será verdadeiro se o valor de n estiver entre 1 e 5. Caso o valor de n tenha algum valor diferente da faixa de 1 a 5, o resultado deste conjunto de condição será falso. Já este outro exemplo diz o seguinte: se n for igual a 1 ou n igual a 2, o resultado então é verdadeiro. Veja que será resultado desta condição verdadeiro se o valor de n for igual a 1 ou se o valor de n for igual a 2. Caso n tenha algum valor diferente de 1 ou de 2, o resultado desta condição é falso. Neste outro exemplo, temos o seguinte: não sendo n menor que 4 e não sendo n maior que 8, o resultado da condição é verdadeiro. Veja que será considerado o resultado desta condição verdadeiro se o valor de n estiver na faixa de 4 a 8. Caso o valor de n tenha algum valor diferente da faixa de 4 a 8, o resultado desta condição é falso. Neste outro exemplo, temos o seguinte: que as condições n maior ou igual a 1 e n menor ou igual a 5 será verdadeiro se o valor de n estiver fora da faixa de 1 até 5. Observe que as duas condições n maior ou igual a 1 e n menor ou igual a 5 está sendo negada com o operador não. Caso n tenha algum valor na faixa de 1 a 5, o resultado desta condição será falso. Esta apresentação utilizou recursos do site fppt.com a partir do modelo Matrix.
Obrigado por sua atenção e prestígio. Não se esqueça de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu joinha. Um grande abraço e até mais.